Já estamos de volta com Hora Geral e você vai conhecer agora o tema da nossa entrevista neste programa de quarta-feira. Afinal de contas, a participação no 3041-6777 ela tem aumentado muito. O que significa? São pessoas que estão preocupadas em tirar as suas dúvidas. E o Hora Geral ele está justamente aqui para auxiliar, para tirar as dúvidas, né? Para mostrar ao público telespectador temas importantes, como o tema de hoje, que é o tema ligado à saúde. O nosso convidado é o doutor Joaquim Guimarães Neto. Tudo bem, doutor Joaquim? Tudo bem, um prazer. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Hora Geral. Prazer é meu. Eu fiz aí uma pequena introdução explicando que o doutor Joaquim sempre viaja, participa de congressos, de estudos, e, a meu ver, isso é importante porque o profissional, além de ele se atualizar, ele acaba trazendo técnicas que muitas vezes são praticadas, são exercidas fora do Brasil, e quando a gente consegue trazer para cá, sempre existe uma melhora. Melhora até em custos e também melhora com relação à saúde do paciente. Quais são as novidades na área da cirurgia bariátrica que o senhor pode já antecipar para os nossos telespectadores, doutor Joaquim? Não, na verdade, assim, existem muitos estudos para se tentar uma técnica definitiva, mais precisa, com menos problemas para o paciente, né? Existe também alguns estudos, principalmente no que diz respeito à etiologia da obesidade. Porque, assim, sabendo melhor a etiologia da obesidade, a gente pode empregar melhor o uso da cirurgia para esses casos. Agora, o que eu me lembro, e isso houve uma evolução, a cirurgia bariátrica antes era praticamente a gente ficava uma cicatriz. Hoje é apenas um pequeno corte, é muito mais fácil esse tipo de cirurgia, mas o pré-operatório praticamente é a maior preocupação nessas cirurgias, não seria, doutor Joaquim? Um dos grandes avanços da cirurgia bariátrica foi o uso da laparoscopia para o procedimento, né? Que é mais ou menos isso que você falou. Antigamente a gente fazia uma incisão grande na barriga, né? Para poder operar esse paciente. Colocava um grampo, né? Isso. E isso, principalmente no paciente obeso, repercute de uma maneira muito negativa. Por dificuldade em locomoção no pós-operatório, maior chance de infecção, e sem contar a própria segurança, porque na laparoscopia, apesar de a gente não conseguir, a gente perder a sensação tátil, a gente não consegue colocar a mão dentro da barriga do paciente, mas a gente tem uma visualização das estruturas intraabdominais milhões de vezes melhor. E isso dá muita segurança, porque no paciente obeso, mesmo abrindo a barriga, às vezes é muito difícil a gente visualizar algumas estruturas. Então, a laparoscopia foi um divisor de águas no que diz respeito à cirurgia bariátrica, realmente. Doutor Joaquim, hoje está mais fácil, ou seja, da população, esse tipo de cirurgia, ou seja, o senhor pode informar se o SUS ele cobre esse tipo de cirurgia, porque a gente observa, inclusive um rápido relato, né, que desde a época do Real, nós não somos mais um país dos desdentados, não somos um país em que a classe C e D acabou subindo de patamares com relação, inclusive, a salários. Em outras palavras, a população está comendo mais, mas não está comendo tão bem quanto deveria, né? E isso acendeu uma outra preocupação, principalmente nos Estados Unidos, e acho que o Brasil também tem essa preocupação, que é a população de pessoas obesas que vem aumentando, né? Isso é preocupante. O senhor, como um especialista, como médico especializado em cirurgia bariátrica, pode até nos explicar. A pessoa obesa, ela acaba aí deflagrando outras doenças ligadas à obesidade. Então, isso que você disse tem muito sentido. Quando se aumenta o poder aquisitivo de uma população, normalmente se aumenta a população em números de casos de pessoas obesas, né? E foi realmente o que aconteceu no Brasil. O Brasil, de alguns anos para cá, realmente aumentou o seu poder aquisitivo, mas, em compensação, aumentou-se muito a população de pacientes obesos, né? E eu costumo dizer que a obesidade nunca passa impune ao nosso organismo. Aquele papo, eu sou um gordinho saudável, isso não existe. Na verdade, o que existe são pessoas obesas que, na verdade, desconhecem os problemas
que eles provavelmente já têm relacionado à obesidade. Então, como aumentou-se muito o número de pacientes obesos, aumentou-se logicamente o número de cirurgias bariátricas, né? O SUS ainda fica, a gente tem alguns serviços próprios, especializado na cirurgia de obesidade no Sistema Único de Saúde, mas fica muito aquém a necessidade da nossa população. A gente tem filas, por exemplo, de 3, 4, 5 anos para se poder fazer a cirurgia. E é um tempo muito perigoso para a pessoa obesa, ou seja, esperar para uma cirurgia, doutor? Porque além desse paciente ser um paciente doente, que necessita de um tratamento, no mínimo a médio prazo, a gente trabalhando com pessoas obesas, a gente sabe também que a gente está mexendo muito com a ansiedade desses indivíduos, né? E muitas vezes esse tempo de espera acaba caindo para essas pessoas de uma maneira muito negativa e o resultado é sempre muito ruim. Doutor, passou agora pela minha cabeça, não sei nem se tem alguma ligação, vou aproveitar o senhor, doutor Joaquim Guimarães Neto, cirurgião bariátrico, qual a diferença que tem entre a pessoa gorda, a pessoa obesa e a obesidade mórbida? Existem relação uma com a outra? Existem diferenças técnicas, né? A gente classifica o grau de obesidade, uma maneira mais fácil da gente fazer isso, através do índice de massa corpórea. Então, pessoas que altura com peso... o índice de massa corpórea é uma relação que existe entre o peso e a altura. É uma continha que a gente faz relacionando o peso com a altura do indivíduo. É o peso dividido pela altura ao quadrado. Quando esse valor é acima de 40, a gente classifica essa pessoa como obeso mórbido. Quando esse número é de 35 até 40, a gente classifica essa pessoa como obeso grau 2. Né? De 30 até 35, obeso grau 1, e de 25 até 30, sobrepeso. E abaixo de 25, o peso normal. Essa conta é fácil, então, é a altura... o peso dividido pela altura vezes a altura. Tá. Vai dar um número de 30, isso. 40, aí a preocupação já começa a acender. Isso. Até o 29 seria o limite, né? Uma pessoa normal. Na verdade, de 25 até 29, a gente classifica essa pessoa como sobrepeso. Sobrepeso. Abaixo de 25, que é normal. Bom, um outro aspecto, doutor Joaquim, é com relação às pessoas da terceira idade. Quem procura mais para fazer redução do estômago, a cirurgia bariátrica? São as pessoas jovens, são as pessoas idosas? Existe aí uma procura com relação à idade ou não? Sim, mais comumente o que a gente recebe nos nossos consultórios são principalmente mulheres na faixa etária de 25 a 40 anos de idade, mas também a gente recebe pessoas de mais idade e, na verdade, também muitos homens, né? A idade, vale a pena a gente ressaltar que isso é muito relativo quando a gente indica, porque basicamente a gente indica a cirurgia bariátrica até 65 anos. Mas em alguns casos, quando a perspectiva de vida desse paciente for uma perspectiva de vida muito boa, talvez a gente opte por operar o paciente mesmo em idade um pouquinho mais avançada. Isso tudo é avaliado, lógico, através de consultas e exames, né? Isso, perfeitamente. Agora, doutor, eu tenho informação aqui na minha pauta, por exemplo, que a obesidade infantil, ela segue crescendo no Brasil. 3 em cada 10 crianças estão acima do peso. Essa é a minha preocupação, acredito, já pensando no futuro dessas crianças. Qual seria a principal razão desse aumento dessas crianças obesas na idade que nem chega na adolescência, por exemplo? Então, isso é uma preocupação sua e que deveria ser uma preocupação prioritária para os nossos governantes. 70% da população que tem obesidade infantil agora vai ser obesa daqui a alguns anos. E isso vai refletir numa série de consequências à população, inclusive consequências financeiras para o nosso Estado, né? Um paciente obeso,
ele custa muito mais para o Estado do que um paciente magro. Lógico. Porque ele frequenta mais o médico, ele tem mais problemas associados. Então, ele é um paciente que dá muito mais gastos para o Estado do que um paciente magro. E, assim, o grande problema que a gente vê como causador dessa obesidade infantil é que o aumento do poder aquisitivo, né, e principalmente o acesso da população a alimentos muito calóricos e pouco nutritivos, né? Salgadinho, bolacha, excesso de refrigerante. Essas redes de fast foods também, exatamente. Né? E em contraposto, a gente vê que as crianças de hoje em dia são muito menos ativas do que eram no passado, né? Que brincavam na rua, andavam de distante. bicicleta, hoje não é só Exatamente. sentado e no computador. Computador, videogame. Uma excelente observação, doutor. Então, esse conjunto de situações é que cada vez mais faz com que as nossas crianças se tornem obesas, né? Eu estive há pouco tempo nos Estados Unidos, hoje em dia existe uma campanha muito intensa de combate à obesidade nos Estados Unidos, né? Nas linhas de metrô, por exemplo, a gente vê propagandas abertas dizendo o real risco de ser obeso, né? Nos Estados Unidos, hoje em dia, principalmente no estado de Nova York, existe o governo sobretaxa com impostos bem altos as grandes porções. Então, por exemplo, refrigerante que excede a um tamanho... Os 300 ml, por Exatamente. Um tamanho convencional, ele é sobretaxado para inibir o uso desse tipo de alimento, por exemplo. E isso tem muito significado, porque se a gente pensar como eram as porções há 30 anos atrás e ver como são as porções agora, a diferença é muito grande. Há 30 anos atrás, o refrigerante de 1 litro dava para a família toda durante o fim de semana todo. É verdade. Hoje é impensável a gente abrir só numa litro refeição. de refrigerante. Exatamente. É interessante. Doutor Joaquim Guimarães Neto, cirurgião bariátrico. Doutor, eu tenho que chamar o intervalo, já tem a pergunta do Alexandre Santos, do Boqueirão, e já ligou no 3041-6777. Voltamos já com o Hora Geral, é rápido.